Glória a Deus. Você que está acompanhando o Projeto Vida há um pouco de tempo, né? Todo mês a gente tem uma palavra profética liberada para o nosso mês, né? E às vezes algumas pessoas não entendem muito isso. Acham que talvez essa palavra seja uma palavra por falar, ou uma palavra que talvez saia do seu estômago, né? Do seu coração humano. Mas no Projeto Vida a gente trabalha muito nesse sentido, de cada mês eleger um trabalho que eu preciso fazer. A gente elege cada mês uma palavra que vai nos trazer norte, uma palavra que nos vai trazer esperança, um trabalho que vai nos trazer reflexão e diretiva para a nossa vida. Então todo mês a gente tem uma palavra. E a proclamação de maio, e essa proclamação ela é gerada, não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas no Projeto Vida a gente tem uma celebração que a gente fica 12 horas na igreja. A gente fica de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, aonde a cada hora a gente libera uma proclamação. Então todas essas palavras que vocês estão vendo, né, que vier desde janeiro, fevereiro, março e abril, elas são geradas nesse período e nós vamos fazer o nosso. Claro que a gente não consegue ficar aqui 12 horas, né? Mas a gente está em julho. Quando que é em julho mesmo? Dia 13 de julho nós vamos ter... vai ser 6 horas por 12 meses, onde a gente vai ficar aqui reunido para a gente poder orar, buscar a palavra, a gente buscar a diretriz, porque é importante que a cada mês a gente inicie o mês com uma proclamação, com uma direção, com uma palavra para ser um norte para o nosso coração, porque como seres humanos, como homens e mulheres, nós nos perdemos. E nós precisamos que a palavra venha trazer uma direção, nós precisamos que a palavra venha nos alcançar e ser um farol para a nossa vida. Você pode dizer amém? Porque eu e você estamos suscetíveis às nossas aflições, os nossos problemas, estamos suscetíveis às situações mais adversas, enfermidades, problemas, tristezas. Mas o que importa, querida, é que quando a gente tem uma palavra, a gente tem um destino. Quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente tem uma direção. E é esta palavra que eu quero compartilhar com a tua vida. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, que é a proclamação do nosso mês de maio. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos 4. Que diz assim, Isaías capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que é a versão que a gente tem aqui no telão. Numa outra versão diz assim, povo algum jamais ouvirá, nem poderá perceber, nem olho algum jamais poderá ver um Deus, exceto tu mesmo, que atuará em favor dos que nele confiavam. Olhe para cá. Repita comigo, maio, o mês do preparo. Repita comigo, maio, o mês do preparo. Ore por isso, no mês de maio. Talvez às vezes você se pergunta assim, mas eu estou me preparando para algo que vai acontecer em junho? Sim, não. Mas maio é um período onde é uma palavra liberada para o teu coração para você poder fazer uma reflexão, para você poder entender o que na sua vida você precisa preparar. Talvez você está gerando uma expectativa de alcançar algo em dezembro. Talvez você está gerando a expectativa de conseguir algo em fevereiro do ano que vem. Mas maio é o mês onde você vai se preparar. Maio é o mês onde você vai organizar a tua casa. Maio é o mês onde você vai fazer uma reflexão do que você precisa mudar, do que você precisa se incentivar, daquilo que você precisa fortificar para poder alcançar algo maior liberado para a tua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer assim, eu recebo. Então maio é o mês do preparo. É o mês da preparação. Traga essa palavra para o teu coração. E toda vez que eu escuto eu leio esse versículo, né? Eu não sei se você é dessa época, tá? Mas tem uma canção que ela fala, né? É meu, somente meu todo trabalho.
e o meu trabalho é descansar em mim. Você conhece isso? E quando a gente lê essa frase dessa música, a gente entende o quanto que ela marcou na nossa vida, né? Principalmente quem é dessa época aí. Agora a pergunta é: como é fácil cantar, mas como é difícil viver isso? Viver ao ponto de descansar, mesmo diante das dificuldades. E eu quero te fazer 3 perguntas nesta manhã. Se Deus está trabalhando em seu favor, por que ainda você insiste em lutar com a força do seu braço? Vou repetir para você essa pergunta. Se Deus está trabalhando em seu favor, por que você ainda insiste em lutar com a força do seu braço, com as suas próprias forças? O que você está esperando de Deus que Ele, na verdade, já começou a realizar nos bastidores da sua vida? E terceira e última, será que tenho vivido como quem espera em Deus ou como quem duvida que Ele realmente trabalha para mim? É forte isso. Vou repetir para você. Será que tenho vivido como quem espera em Deus ou como quem duvida que Ele realmente trabalha por mim? Isso é uma palavra para poder confrontar o nosso coração nessa manhã. Eu quero trazer isso para você, que existem promessas divinas, existem promessas de Deus liberadas sobre a nossa vida, mas o nosso coração enganoso nos conduz para uma direção, muitas das vezes aonde queremos forçar, queremos trabalhar por nós mesmos, esquecemos que devemos confiar em Deus. Quando eu leio esse versículo, quando eu leio esse descansar no hebraico aqui, ele fala sobre esperar. O significado de descansar no hebraico, no literal, nesse versículo, é esperar. É confiar. Repita comigo, esperar. Repita comigo, esperança. Repita comigo, confiar. Repita comigo, aguardar. Isso é um descanso. Quando eu leio essa proclamação, o que eu vejo aqui é que Ele já fez. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é Ele já fez todo o trabalho. Repita comigo, Ele já fez. Coloca pra gente aqui, Nicole. Ele já fez. Repita comigo, Ele já fez. Você tem noção dessa palavra? Você tem noção quando você declara isso? Que Ele já fez? O que Ele prometeu para a tua vida? Quais foram as promessas que Deus prometeu para a tua vida? Agora você já parou para poder fazer uma autoanálise? Que Ele já fez. Já está feito. O que acontece é que nós ainda não estamos preparados para poder ver. Já parou para pensar nisso? Nós ainda não estamos preparados para poder ver isso. Imagine que você comprou uma carta de consórcio para comprar um carro. E aquela programação era para aquela carta de consórcio ser para o seu filho, que tinha ali 10 anos. E aí você fez uma programação para poder pagar essa carta de consórcio durante 6 anos. O que acontece é que depois de 2 anos, você foi contemplado naquela carta de consórcio para comprar aquele carro para o seu filho. O que acontece? Quantos anos seu filho tem? 12 anos. Ele pode dirigir? Não. E é assim que Deus faz. E é que a gente precisa entender. Ele já fez, mas se ainda não chegou à nossa porta, se ainda não chegou na nossa casa, porque a gente ainda não está preparado para aquilo. Por isso que a palavra diz para a gente poder descansar. E esse descansar, ele vem disso, ele vem desse entendimento de confiar. Trazer isso para o nosso coração. Por isso é um exercício diário. Confiar, confiar. Agora entenda uma coisa. Fica claro que Deus não trabalha para todos. E aí você vai ficar assim, mas pastor, como assim? Deus não trabalha para todos. Mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode dizer amém?
Ele trabalha para aqueles que confiam nele. Deus não trabalha para todos. Deus vai trabalhar para aqueles que nele esperam. Deus vai trabalhar para aqueles que nele confiam. Que ele traz a fé, aonde entende que a sua conquista, o que ele vai alcançar, não está na força do seu braço. Por isso que eu digo que é um exercício diário. Mas entenda uma coisa: eu descanso, eu confio. Mas entenda uma coisa: eu descanso crendo. Eu descanso me movendo. Eu descanso fazendo alguma coisa. Não é descansar de sentar na cadeira, cruzar os braços e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Não, é descansar de confiar, mas fazer o teu papel. E é isso que eu quero trazer para o teu coração nesta manhã. Entender que eu preciso me envolver. Mas pastor, mas aí eu estou trabalhando. Não, querido, você não está trabalhando, você está se movendo. Você está se movendo dentro do seu chamado. Você vai à igreja, ouve a palavra, você entrega suas ofertas e dízimos, você fala de Jesus para as pessoas, você trabalha, você estuda, ou seja, você faz as suas economias, você vai se movendo. Porque o nosso problema como seres humanos, que quando Isaías vai trazer essa palavra sobre descansar, ele está dizendo: olha, eu preciso confiar em Deus. Sabe por quê? Porque para eu descansar em Deus, eu preciso tirar o meu foco dos meus problemas. Para eu descansar em Deus, eu preciso parar de olhar para os meus gigantes todos os dias. Por isso o que o profeta Isaías traz para o nosso coração nesta manhã é dizer: descanse. Ou seja, confie. Pare de olhar para os seus problemas. Pare de deixar que os seus problemas, que os seus gigantes ditem as regras da sua vida todos e todos os dias. Pare de deixar que a sua conta bancária determine o seu dia de amanhã. Pare de deixar que as confusões da sua família ditem as regras do seu dia. O que Deus está dizendo é: descanse, confie. Pare de olhar para os seus problemas. Entenda uma coisa: o problema ele vai te paralisar. A má notícia vai te paralisar. As tragédias vão te paralisar. E qual é o nosso trabalho? Repita comigo: descansar. Os problemas vão vir na nossa porta, vão querer nos paralisar. As más notícias, alguém vai dizer do Brasil e dizer: esse aconteceu isso para poder te paralisar. Mas a palavra profética para o teu mês de maio é: descanse, confie no Senhor. Porque se Deus te trouxe para cá, Deus vai te sustentar. Deus vai trazer a palavra para a tua vida. Você pode viver uma vida inteira como uma pessoa que vê o que todo mundo vê no mundo. Que sabe tudo o que acontece no mundo. Que acredita no que todo mundo acredita. O que faz o que todo mundo faz. Ou você vai utilizar do que Deus lhe deu, que é o seu espírito, que te faz ver a vida completamente diferente. Ei, entenda uma coisa: Deus sabe do que você precisa antes de você. Sabe por quê? Porque Ele já fez. Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você saber, porque Ele já fez, Ele já está criando, Ele já está construindo. Ele já está construindo. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de Gênesis capítulo 2, verso 8. Você pode abrir comigo Gênesis capítulo 8? Ou, Nicole, coloca pra gente aqui. Gênesis capítulo 2. Verso 8, capítulo 2, verso 8, que diz assim, olha só, lê comigo, acompanha comigo no talão. Depois o Senhor Deus plantou o quê? Um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que nele havia. Deixa eu te dizer para você uma realidade. É uma visão clara. É uma palavra para o teu coração. Uma visão clara. Antes mesmo de Deus colocar o homem, Deus já tinha criado o Éden. Antes de Deus colocar o homem, Ele já tinha criado o Éden. Então entenda uma coisa, que o que Deus está fazendo hoje, Ele está trabalhando, porque quando Ele já está construindo, Ele já está trabalhando, Ele já está se movendo ao seu favor, preparando algo para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios, porque Ele está atuando e fazendo e trabalhando todos e todos os dias, para que quando chegue esse momento, a bênção já está pronta.
Quando chegar esse momento, a libertação já aconteceu. Quando chegar esse momento, Deus já criou e já te entregou, porque hoje o que Ele está fazendo é criando. E a palavra, a determinação, o decreto de Deus para o teu mês de maio é descanse. Isso vai exigir de você disciplina. Isso vai exigir de você poder de controle. É a palavra de ordem. Deus prepara o lugar antes de preparar a pessoa. Vou repetir para você. Deus prepara o lugar antes de preparar a pessoa, porque Ele já preparou. E Ele está dizendo para você, ó, eu estou te preparando agora, porque eu já te dei. Eu já liberei para a tua vida. Eu já determinei para a tua vida. As escrituras, a palavra, os meus decretos, os meus desígnios já estão liberados para a tua vida. E o que eu estou fazendo com você hoje é preparando para algo que eu já preparei para você. Eu já estou construindo, eu já estou concluindo isso para você. Você pode dizer amém? Entenda uma coisa. Às vezes, a espera não é porque a oportunidade não está lá, mas porque não estamos prontos para recebê-la. E eu quero trazer isso para o teu coração para o mês de maio. Preparar o teu coração, preparar para os seus próximos meses o que Deus tem para a tua vida, de descansar e preparar a tua vida. Agora entenda uma coisa, esteja em movimento. Se Deus liberou uma palavra para a tua vida, se Deus liberou uma palavra do coração dele para o teu coração, você precisa se mover. Você precisa se preparar para isso. Precisa se preparar com isso, seja com as suas economias, seja com seus estudos, seja com seu aperfeiçoamento, seja com a sua vida de oração, seja o que for, mas você precisa entender que descansar significa confiar, mas também significa que você precisa se mover, você precisa ir ao encontro do que Deus liberou para a tua vida. Isso significa que você precisa tomar o controle, isso significa que você precisa se autodisciplinar, se preparar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode dizer amém? Quando você entregou sua vida para o Senhor, a palavra diz que você se tornou uma nova criatura. Amém? Foi recriado para o propósito do Senhor. Ou seja, os planos de Deus entraram em ação na sua vida. Agora entenda, tudo que lhe foi prometido está pronto. Você que ainda não está pronto. Eu que ainda não estou pronto ainda. Por isso eu preciso me posicionar. Preciso entender o que Deus tem para a minha vida. Preciso, na verdade, me colocar na posição para entender e confiar e nisso se mover. Mova-se. Mova-se. A palavra que eu tenho para o teu coração no mês de maio é mova-se. Faça uma revisão na sua casa, faça uma revisão nas suas finanças, faça uma revisão na sua família, faça uma revisão nos seus negócios, nos seus estudos, na sua vida espiritual. Tenta começar a fazer uma autoanálise daquilo que você precisa se mover, encontro das promessas de Deus, porque eu e você ficamos às vezes num estado de inércia, querendo descansar, mas descansar entendendo que nós vamos dormir e Deus vai fazer as coisas. Não, querido, é confiar. É continuar trabalhando, é continuar se movendo, é continuar fazendo o que você faz todos os dias e sempre buscando excelência, sempre buscando a perfeição. Então se prepare para o que Deus tem para a tua vida, porque quando a promessa de Deus chegar à tua vida, querida, meu querido, você não vai entender, as pessoas não vão entender, mas você passou por aquele processo, amém? Só Deus sabe do processo que você passou. Só Deus sabe dos nãos que você teve que dizer. Só Deus sabe de prazeres, talvez, da vida, de viagem, seja o que for, que você teve que abrir mão por um propósito melhor. Mas quando a promessa de Deus se cumprir na tua vida, já era, querido. Você pode dizer amém? Quando a promessa de Deus vier sobre a sua vida. Por isso que nós ministramos essa canção, né? Que o Senhor trabalha para aqueles que o esperam. Por isso que a gente precisa entender todos os dias que Ele já fez o trabalho por nós. Por isso eu preciso dedicar-me, me preparar para as promessas de Deus na minha vida. E aí fica a pergunta: você realmente acredita que Deus já está agindo enquanto você espera? Você realmente acredita que Deus está agindo enquanto você espera? O que a sua ansiedade revela? Confiança no tempo de Deus ou no medo de não ver os resultados? Essa é a pergunta que eu te faço.
nesta manhã. O que a sua ansiedade revela? Confiança no tempo de Deus ou medo de não ver os resultados? Se Deus já fez, por que ainda vivo como se nada tivesse acontecido? É forte isso. Se Deus já fez, por que ainda vivo como se nada tivesse acontecido? Por que eu vivo ainda descrente? Deixa eu dizer para você, o descanso vai muito mais além do que uma noite de sono. Esse descanso de esperar. Agora entenda, esperar é um ato de fé, não de passividade. É um ato de crer, de acreditar, esperar, esperança, expectativa, não cruzar os braços e manter o coração firme enquanto Deus age. Deus trabalha enquanto você descansa nele. Deus trabalha enquanto você descansa nele. E esse descanso não é ausência de luta, mas presença de confiança. Porque eu passo pela batalha, eu passo pela dificuldade, eu passo pela tribulação, mas confiando, acreditando que o Senhor está comigo, que o Senhor está me guardando, que o Senhor está me protegendo. E eu preciso trazer isso para o meu coração. Você pode estar no meio da tempestade, mas ainda assim em descanso. E a gente fala muito sobre isso, sobre o shalom, sobre a paz de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Entender isso para a nossa vida. Descansa em Deus.